pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo de desenho meio descontraído, já que vai basicamente ser conversando um pouco com vocês. O desenho de hoje ele é bastante especial, porque nesse momento que eu tô criando essa ilustração, esse é o meu desenho de número 250. É isso mesmo. Até o momento desse vídeo, eu já fiz um total de 250 desenhos digitais. E é bem louco pensar como eu já fiz essa quantidade toda. Tudo bem que tem os desenhos Not Safe for Work que eu fazia há um tempo atrás, mas honestamente eu não sei se eu considero esses desenhos dignos de serem incluídos. Mas tudo bem, eu acho que por mais que eu não faça essas aberrações hoje em dia, eu acho que podem ser meio que incluídos pra minha história. Se fosse pra mim somar todos os desenhos que eu já fiz até agora, isso iria dar um total de 1000 desenhos. É isso mesmo que você ouviu. Nesse meio tempo, eu já fiz muitos desenhos ruins e bons, e não é à toa que eu demorei um pouco para chegar onde eu tô hoje em dia. Bom, 2017 foi basicamente o ano em que eu comecei a entrar nesse ramo de desenhos digitais. E eu lembro que nessa época, eu costumava fazer tracing de desenhos. Sim, nessa época eu fazia isso. Porém, eu não sabia que era errado fazer isso. E isso basicamente me levou até alguns desentendimentos com algumas pessoas. Mas depois que eu entendi a gravidade disso, eu acabei parando de fazer isso e eu fui tentar fazer desenhos próprios. Por mais que a qualidade desses desenhos originais fosse bem inferior ao que eu faço hoje em dia, eu pelo menos pude considerar como um trabalho original. E o primeiro desenho digital que eu fiz foi basicamente esse que vocês estão vendo agora. Sim, esse foi o primeiro desenho original que eu fiz no digital. E vocês podem até reparar como a minha arte evoluiu bastante nesses últimos anos. E se você não viu o meu vídeo onde eu mostro a minha evolução com os desenhos, dá uma olhada depois desse vídeo, vai estar disponível no cardboard em seguida. Mas antes desse desenho digital, ainda teve alguns que eu fiz, porém eu não considero como originais porque eram meio que traçados. Tipo, eu desenhava aquilo que eu estava fazendo, adicionava algumas coisas e passava para o digital. Era meio que assim que eu fazia o tracing. Como eu tinha comentado anteriormente, eu não faço mais tracing, porque além de você estar roubando o trabalho dos outros, você vai estar basicamente manchando a sua imagem. O que eu aprendi com o curso de desenho, que eu ainda faço hoje em dia, é que você pode pegar referências para você ter como se fosse um guia do que você vai desenhar. Por exemplo, você quer desenhar uma raposa, você pode pegar referências de fotos e, se preferir, pegar a estrutura, como o esqueleto, para você ter uma melhor noção do que vai fazer. Uma frase que eu acho legal é a seguinte: antes de colocar o lápis no papel, entenda o que você vai fazer e pense como você vai aplicar ele. Em outras palavras, você tem que pensar em como você vai fazer o que você está querendo desenhar. Por isso que a observação e a análise são importantes para nós termos uma boa compreensão. E algo que ajuda nisso é uma técnica chamada Dynamic Sketching. Como o próprio nome diz, esboço dinâmico. A ideia dessa técnica é você desenhar o mesmo animal algumas vezes. Porém, você tem que analisar e entender o que você está observando antes de passar o lápis no papel. Sem contar que o Dynamic Sketching envolve 4 fundamentos do desenho, que é linha, perspectiva, luz e sombra e formas. Em outras palavras, o Dynamic Sketching é uma das melhores técnicas para você fazer um bom desenho. Só que tem um pequeno porém, que é a seguinte: nessa técnica você utiliza a caneta nanquim. Ou seja, passou a caneta no papel e errou sem querer alguma coisa, já era, vai estar marcado lá. Por isso que eu comentei que é fundamental você entender primeiro o que você vai fazer antes de passar para o papel, e também, dependendo do seu estado mental, se você estiver inseguro ou se não estiver muito bem, é certeza que o desenho vai sair meio desproporcional. Agora, se você estiver confiante e não colocar na sua cabeça aquela questão do perfeccionismo, aí o desenho vai ficar com uma ótima qualidade. A ideia do Dynamic Sketching não é fazer um desenho 100% realista, já que não tem como a gente fazer isso, mas tornar o desenho o mais semelhante com aquilo que nós estamos observando e analisar as formas geométricas, sem focar no perfeccionismo. Bom, esse é mais ou menos o resumo do Dynamic Sketching e como ele me ajudou a fazer bons desenhos de imaginação.
Eu não diria que sou um profissional do desenho ainda. Eu acho que ainda tô meio longe de chegar nesse nível. Mas pra mim tá tudo bem. Mas eu acho que o meu nível pode meio que se enquadrar no intermediário. Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre artes geradas por IA. Infelizmente, essas artes por IA têm se tornado mais comuns do que se parece. O problema disso é que a IA basicamente pega o seu trabalho para gerar artes. Às vezes chega a ser um pouco assustador pensar que pode ter uma possibilidade da IA substituir os artistas que dão duro para trazer as ilustrações com uma ótima qualidade e que sejam marcantes. E me desculpem eu falar sobre isso, mas se você usa inteligência artificial para gerar arte e você se denomina como um artista, desculpa, mas você não é um artista de verdade. E outra coisa, por que você vai pagar para uma pessoa gerar artes por IA para você? É algo que não faz o menor sentido. Eu, por exemplo, eu faço desenhos desde 2013 e foi a partir de 2017 que eu comecei a fazer desenhos totalmente originais. E olha que eu demorei alguns anos para conseguir chegar no nível que eu tô hoje em dia. Então, não tem credibilidade para artistas que utilizam IA para gerar artes, porque você vai estar basicamente desvalorizando os verdadeiros artistas. Um caso que tem acontecido recentemente é envolvendo o Instagram. Nessas últimas semanas, apareceu um caso de que o Instagram estaria treinando a inteligência artificial para pegar os seus trabalhos sem sua conscientização, para poder gerar artes. E isso gerou uma repercussão bem grande por parte dos artistas. É tanto que alguns artistas de lá estão basicamente deletando as suas contas e migrando para uma outra plataforma. Eu estou fazendo a mesma coisa e indo para uma nova plataforma chamada Cara. Eu sei, o nome é estranho, mas nas minhas impressões eu vi que a plataforma tem tudo para dar certo. Sem contar que você pode colocar os seus trabalhos para um portfólio. E se você quiser, você pode me seguir nessa nova plataforma. O link vai estar na descrição. Mas um pequeno aviso, o aplicativo ainda está na versão beta, então provavelmente ele vai dar alguns pequenos bugs ou problemas de instabilidade. Então vamos relevar um pouco com isso. E antes de mais nada, esse vídeo não é uma propaganda antes de comentar alguma coisa. Mas enfim, me desculpem eu ter me exaltado um pouco sobre essa questão da IA e o que está acontecendo hoje em dia. É que isso tem meio que me incomodado de ver que as IAs estão tendo relevância hoje em dia. E também, último recadinho, eu tô planejando fazer um vídeo onde eu vou contar um pouco mais da minha história com a arte, de como eu conheci esse maravilhoso mundo e como eu quase desisti de tudo isso. Então, eu tô planejando fazer isso, dependendo do engajamento que o canal continuar tendo daqui pra frente, beleza? Então, é basicamente isso. Então é isso, esse foi o desenho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ilustração e desse pequeno trecho da minha jornada nos desenhos. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para que os vídeos tenham mais frequência. Beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!